vamos cantar este hino fazendo uma oração a Deus, realmente pedindo para que o pastor seja usado como instrumento e seja o porta-voz daquilo que Deus quer falar conosco. Então vamos fazer entoar esse cântico realmente de uma maneira reverente, do fundo do nosso coração, fazendo dele uma oração. Amém. A igreja pode se sentar. Irmão, que bom, tá alto, que bom cultuar juntos a nosso Deus. Hoje pela manhã tivemos um culto bastante edificante e nós temos tantos da nossa igreja viajando, mas temos também outros que nos visitam, que escolheram cultuar a Deus conosco nesta noite. Estamos muito agradecidos por isso. E amanhã teremos mais culto. Às 10 da noite, todos são convidados para juntos passarmos aqui de 2012 para 2013. Hoje pela manhã nós fomos bastante provocados na mensagem e estimulados a recordar as coisas que têm potencial para nos fazer melhores, para nos fazer crescer, para nos edificar e a deixar de curtir, de ruminar aquelas coisas que nos empobrecem, que nos prejudicam. E foi uma grande oportunidade que vivemos. Hoje, então o pastor Alessandro ficou com a parte boa da coisa, né? E eu tenho agora a tarefa de cuidar da parte mais pesada, porque levando a sério, uma coisa é recordar, e agora é levar a sério, então eu tenho que dar o sabão e ele passa a mão. Eu mordo e ele sopra. Isso não está muito justo, essa distribuição, não, mas vamos tentar. Isaías capítulo 66, o último capítulo deste livro. Livro que pode ser chamado de um livro sério. Um homem sério. Um profeta sério. Alguém que vai dizer: pare de cantar louvores a Deus. Pare de entregar ofertas no altar. Pare de fazer culto.
porque isso não faz sentido. Então, é um profeta que levou as coisas de Deus a sério e que estimulou o povo de Deus a fazer do mesmo modo. Tenho eu levado Deus a sério e os seus conselhos a sério? Eu estava vindo para cá e pensando se eu tinha autoridade moral para pregar este sermão. Comecei a lembrar desde a minha adolescência, os meus 17 anos, quando aceitei a Jesus como meu Salvador. Tenho levado Deus a sério, a sua palavra a sério, os seus conselhos a sério. O que observamos muitas vezes é que os homens levam outros conselhos a sério. Agora, no dia 21 de dezembro, o mundo inteiro, ou uma boa parcela do mundo, deu muito status, muito valor a uma possível, pretensa profecia de que o mundo acabaria. Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo. Ele leva a sério aquilo. E se ele passar debaixo de uma escada, ou se um gato preto cruzar na frente dele, ele fica bem preocupado, porque aquilo é algo que ele valoriza. Mas Deus reclama em Isaías e em tantos outros textos que eu tenho falado, mas vocês não escutam. Eu digo, mas vocês não levam a sério. Eu chamo, mas ninguém atende. Então esse é um reclamo que encontramos na Bíblia. Você pode dizer, eu posso dizer que neste ano que encerra, tenho levado os conselhos de Deus a sério? Então eu convido você a ler comigo apenas 5 versículos deste último capítulo de Isaías, mesmo assentados. Isaías capítulo 66. Eu vou ler na minha tradução, tem uma outra tradução sendo projetada, apenas palavras são diferentes. Eu não consegui enxergar bem a tradução que está lá, mas você vai percebendo que a ideia é a mesma. Isaías 66 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, como mata um homem ou fere um homem. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Nesse versículo 3, ele está dizendo que as pessoas misturam, fazem as coisas da igreja como fazem coisas que são contra a religião. A pessoa oferece culto e louva a Deus como do mesmo modo que oferece elogios a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Escolheram aquilo que eu não tinha prazer, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Que o Senhor possa abençoar essa reflexão que juntos faremos destes versículos. O desafio aqui é refletir sobre levar
a palavra de Deus a sério, em consideração. Há muito erro aqui. Às vezes pensamos que levar a palavra de Deus a sério é estar sempre de terno, barbeado, perfumado e com uma cara séria, em reflexão. E às vezes imaginamos que aquele adolescente um pouco irreverente e inquieto, esse não leva a palavra de Deus a sério. E aquele que é mais carrancudo, mais sério, como o pastor que nos prega agora, esse sim é que leva Deus a sério. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós encontramos pessoas mais extrovertidas e mais barulhentas, vamos dizer assim, mas levam a palavra de Deus muito mais a sério do que pessoas com aparência de seriedade. Eu quero dizer para os irmãos 3 lições que tirei destes poucos versículos aqui. E parece que a primeira lição é: leve a sério os conselhos de Deus, porque são conselhos de Deus. Não há nenhuma redundância aqui. Leve a sério os conselhos de Deus, porque são conselhos de Deus. Então está se referindo à pessoa de Deus. Olha como começa o texto. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Então leve a sério a palavra de Deus, porque ela é de Deus. Levar a sério a palavra de Deus e os conselhos de Deus é uma forma que nós temos de expressar a imagem e a reverência que nós temos para com o próprio Deus. Não é assim? Tinha um quadro num programa de humor há algum tempo, só eu e Dona Edna que lembramos daquele tempo, mas dizia assim: palavra de velho ninguém leva a sério, ninguém considera ou coisa parecida, ninguém escuta, né? Quando a pessoa é importante, então nós valorizamos o que ela diz. Quando uma pessoa muito importante está para falar, então ficam todos na expectativa. Nós devemos levar a palavra de Deus a sério pelo simples fato de que ela vem de Deus. Nós chamamos a este livro de a palavra de Deus. E nós então o reverenciamos, o observamos, o respeitamos, o lemos, o ouvimos. Não houvesse vantagem nenhuma para nós em observarmos os conselhos de Deus, deveríamos observá-los pelo simples fato de que eles são de Deus, de que eles vêm do Senhor. Há muito li uma citação interessante. Uma mulher estava lendo a Bíblia e já tinha lido do início até meados de Êxodo, Gênesis, Êxodo, estão lembrados? E ela não estava gostando do Deus que ela estava descobrindo ali. Estão lembrados do Deus de Gênesis, de Êxodo, e que matava e mandava matar? Ao que perguntei se ela sabia que criar e adorar um Deus que corresponda aos nossos padrões é idolatria. Ou seja, você vai lendo a Bíblia e eu não gosto deste Deus, eu não gosto desse Deus assim revelado. Então você vai criando o seu Deus, e você quer um Deus que atenda as suas interpretações da vida, as suas leituras da vida. Aí o pastor perguntou: você sabia que isso é uma espécie de idolatria? Nós levamos a sério o que Deus diz, tão somente porque foi Deus quem disse. É a palavra do Senhor, toda a Bíblia é palavra de Deus. Então a gente observa, a gente acata. Às vezes não entendemos perfeitamente, a gente acata. E se acontecer um momento que a gente não concorda completamente, a gente acata também, porque é palavra do Senhor. O culto, ele é uma expressão de intimidade. Jesus nos ensinou a orar dizendo Abba Pai ou Papaizinho, mas isso não significa que nós vamos deixar a questão do respeito e da reverência à pessoa de Deus. Nós podemos ter uma terminologia mais confortável à nossa cultura. Meus filhos não me chamam de Senhor, não pedem bênção todo dia, como tem que fazer com os avós.
mas eles não respeitam menos. O vocabulário pode variar, mas o respeito para com a pessoa, para com a autoridade. Então, leve os conselhos de Deus a sério, tão somente porque são conselhos de Deus. O céu é o meu trono. Eu fiz todas as coisas. Eu estabeleci todas as coisas. Então, nós paramos de lutar com Deus. E quando eu decido levar a sério os conselhos de Deus, tão somente porque Ele é Deus, então muitas coisas se descansam no meu coração. Eu não tenho que ficar lutando com interpretações. Quantos crentes ficam lutando para dar uma razão às suas práticas. E então ficam pegando um texto aqui, pegando um texto ali, e procuram o pastor, qual a sua explicação para este versículo? Porque eles querem achar um versículo, um texto que dê fundamentação à sua prática. Então eles ficam lutando com a palavra de Deus. Simplesmente devemos ceder e aceitar a palavra de Deus como a nossa palavra. Ele é soberano, sempre Deus, Criador de todas as coisas, e Ele então estabeleceu as leis do universo, as leis que regem a nossa vida. Compete-nos então observá-las. Mas leve a sério a palavra de Deus, os conselhos de Deus, por causa da condição humana. Não é só porque Deus assim disse, mas também por causa da nossa condição. Diz assim, versículo 2, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem, agora ele começa a falar de nós. Ele falou de si mesmo, agora ele fala de nós. O homem a quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Depois ele vai falar da nossa prática do dia a dia, da nossa prática religiosa, e das escolhas que nós fazemos. O que é seriedade? Se não solenidade para com a vida. Então eu vou tratar a minha existência com respeito. Eu vou observar a minha fragilidade. Que acontece com aquele moço que vai para o boteco e se embriaga dia após dia. Ele não trata a sua própria vida com seriedade. Ele não respeita a si mesmo. Então, levar a sério os conselhos de Deus é levar em consideração a realidade da minha existência. Eliminar, por exemplo, a mágica da vida, tão dominante no discurso religioso de hoje. Levar a sério os conselhos de Deus é respeitar minha própria existência, a minha própria condição. Semana passada tivemos uma reunião com os pastores e eu observei a palavra de um deles, discutindo um assunto lá. Ele disse assim: eu sei o meu lugar. Eu sei qual é o meu lugar. Levar a sério os conselhos de Deus é saber qual é o seu lugar na existência, nesta caminhada. Reverenciar esse tempo, este momento. Por que será que o Senhor Jesus mandou recolher as migalhas de pães que sobraram? Já pensou nisso? Por que Ele mandou recolher as sobras de pães? Ele tinha multiplicado os pães, alimentado milhares de pessoas, e agora Ele diz: recolhe o que sobrou e guarda. Você observa no Senhor Jesus uma reverência para com a caminhada. Então Ele trata as coisas com respeito, com consideração. Há pessoas que tratam todas as coisas iguais. Ele brinca. Hoje de manhã nós conversamos sobre a reverência no culto. Ele não consegue ficar um instante numa
numa atmosfera de solenidade. Ele é irreverente no ser o tempo todo. Um líder rabino, certa vez, foi relembrar o Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus foram sacrificados. Então ele disse naquela solenidade, ele disse: estamos todos aqui juntos para chorar. Aquele era um momento solene, de respeito para com a memória. Então nós precisamos levar a sério, observando a realidade da nossa vida, e não tratar a nossa vida como se, por exemplo, não existissem limites. Respeitar. Uma pessoa que anda 160 por hora, ela está levando a sério os conselhos de Deus? Uma pessoa que está se embriagando, se drogando, ela está levando a sério os conselhos de Deus? Uma pessoa que está destruindo a sua família, traindo o seu cônjuge, está levando a sério o conselho de Deus? Está bagunçando a vida, estragando a vida. Ela está brincando com a vida. Eu não me esqueço de um assombro que uma senhora oriental enfrentou quando ela viu um filme de uma planta crescendo. Então, cada dia eles filmaram um segundo da planta e depois colocaram o filme. E ela ficou escandalizada com aquilo, porque achava ela que a vida daquela planta estava sendo violentada, porque o crescimento não teria sido feito para ser visto. Esse é cultural. Ela tratava a vida da planta e o seu crescimento, a intimidade da planta, vamos dizer assim, com respeito. Mas muitas vezes nós não tratamos com respeito a nossa própria existência, a oportunidade que Deus nos deu. Então, leve a sério os conselhos de Deus por causa da sua existência, a sua identidade de adorador. Veja o versículo 3. Você oferece um culto do mesmo modo que alguém mata um boi. Ou você oferece um sacrifício do mesmo modo que uma pessoa fere um homem. Você não separa coisa com coisa. O que é levar a sério se não dar a cada coisa o seu devido valor? Levar a sério o tempo de culto. Levar a sério, já ouviram isso? Você não está levando a sério o tempo de família, porque a família está reunida, esse é o momento de família. Você não está levando a sério o tempo dos estudos. Você está misturando as coisas. Você brinca na hora que deveria estudar. Você trabalha na hora que deveria estar repousando. Você está desorganizando a vida. Você está bagunçando o coreto. Levar a sério os conselhos de Deus é levar a sério esse tempo que nós estamos vivendo. Tratar cada coisa adequadamente. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de trabalhar, há um tempo de repousar, há um tempo de cultuar. Levar a sério o conselho de Deus é dar a cada setor ou fase ou aspecto da nossa vida o seu devido valor. Levar a sério é valorizar o dom e a oportunidade que nós recebemos de Deus. O Senhor Jesus contou que o homem recebeu o talento e o enterrou. A desculpa dele é que Deus era sério demais, era rigoroso demais, por isso o enterrou, mas recebeu severa punição. Porque levar a sério é valorizar aquilo que você recebeu. Então, se recebeu um talento, recebeu um dom, você colocar aquilo em prática. Mas, por fim, levar a sério o conselho de Deus é valorizar a eternidade. Leve a sério os conselhos de Deus, porque a recompensa é certa. Veja o versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Vossos irmãos vos aborrecem,
Essa expressão aqui é muito semelhante à de Malaquias capítulo 3, quando diz que as pessoas chegam até nós e perguntam de que adianta servir a Deus, cumprir os seus rituais, executar a sua missão. Não há diferença. Levar a sério o conselho de Deus é valorizar a recompensa. Por isso que levar a sério é valorizar o que tem valor para Deus. O discurso religioso de hoje diz que o que tem valor para Deus é prosperidade. O discurso religioso dos islâmicos diz que o que tem valor para Deus é o poder, é a vitória a qualquer preço. Mas o que é que tem valor para o Evangelho? Os que temem a palavra do Senhor, os que valorizam o que para Deus é importante. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é levar o conselho de Deus a sério, se não priorizar aquilo que é importante para Deus? Então eu fiquei me perguntando se desde os meus 17 anos, porque foi quando o Evangelho entrou em minha vida, se tem sido prioridade para mim o que é prioridade para o Senhor. A Bíblia diz então: estes não serão confundidos. Estes que temem e respeitam o conselho do Senhor. Serão confundidos aqueles que não valorizam isto, os que fazem pouco caso da recompensa. Levar a sério porque é Deus quem disse. Levar a sério porque é uma espécie de expressar reverência para com essa vida. Levar a sério porque é valorizar o meu futuro. Levar o meu futuro a sério. Já observaram como que é padrão neste mundo levar o nosso futuro na barriga? Como que os nossos jovens e adolescentes, padrão da nossa sociedade, preocupam um pouco com o futuro, basta o aqui, o agora, o imediato, mas não investem para o futuro porque não valorizam. Então, a professora está lá se salivando e com a garganta ardida de tanto dizer: estude porque você vai precisar disso amanhã, estude, e a gente não entende isso, não entendia isso, até que chegou o amanhã para nós. O Senhor está dizendo: há uma eternidade, há um futuro, leve a sério os conselhos de Deus por respeito a este futuro. Olha só esse texto. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há. Olha a frase de Pedro: eis que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus então toma a iniciativa de dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, propriedades, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mãe, e filhos, e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Então o Senhor Jesus está dizendo que se eu renunciar às coisas que têm menor valor para o Senhor e abraçar as coisas que têm grande valor para Deus, eu vou receber, mesmo que com tribulações, neste mundo, mas sobretudo, na vida eterna, eu não serei confundido, eu não serei esquecido, porque certo é o meu galardão. É isso que Isaías está dizendo. Levar a sério os conselhos de Deus por valorizar o futuro, por valorizar a eternidade. Seria correto eu viver neste mundo como se não existisse a eternidade? Você diria para mim que uma pessoa está levando Deus a sério se ela não toma decisões em função da eternidade? Uma pessoa está levando os conselhos de Deus a sério se ela não toma decisões em função do que Deus é, do que Deus gosta? Aí a moça disse: eu não posso fazer isso
porque isso ofenderia a Deus. Então ela quer deixar de fazer algo em função do que ela compreende ser vontade de Deus. Isso é levar Deus a sério. Você diria que uma pessoa está levando os conselhos de Deus a sério, destruindo a si mesma, destruindo o seu presente, sendo irreverente para com a vida, desvalorizando o que Deus nos deu neste tempo, acabando com a sua saúde, destruindo relacionamentos, prejudicando a família que é preciosa, ou seja, o caminhar deste tempo. Então eu quero convidar você a orar neste momento e a pensar nesses 3 aspectos. Levar Deus a sério, levar os conselhos de Deus a sério tem a ver com a nossa disposição em agradar a Deus e a sua pessoa e a sua vontade. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Levar os conselhos de Deus tem a ver com reverenciar este tempo e viver de modo sóbrio, de modo reverente. Isso não significa que nunca vamos brincar, mas que eu vou tratar essa vida com consideração. E levar os conselhos de Deus a sério tem a ver com tomar decisões em função do que eu pretendo receber lá na eternidade. Jesus disse: fazei poupança na eternidade. Não ajunte tesouros onde os ladrões roubam, onde a traça corrói, mas ajunte tesouros na eternidade, onde é garantido. Então você diz: o que Deus tem reservado para mim é precioso para mim, e eu tomarei decisões e configurarei a minha vida em função do que Deus tem prometido, das promessas dele. Então, levar os conselhos de Deus a sério significa tratar com muito cuidado e com muito respeito e temor quando ele diz: eu sou eu que falo contigo. Levar os conselhos de Deus tem a ver quando ele diz: toda a palavra de Deus é útil para instruir, para corrigir, para disciplinar, para me ajudar a caminhar. Levar os conselhos de Deus a sério tem a ver com a expectativa que eu desenvolvo de ouvir dele um bem-vindo. E como diz o nosso hino, só de ouvir o seu bem-vindo, isso será céu para mim. Então eu vivo aqui e agora em função do que ele tem prometido para a minha vida. Por favor, curve então sua cabeça e vamos ter um instante de oração. Você tem levado os conselhos de Deus a sério? Diga a Deus sobre sua decisão. De valorizar e respeitar e cumprir a sua palavra, tão somente porque é palavra de Deus. O texto da nossa ordem do culto fala que o reino dos céus é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aquilo não é sério. Aquilo não é sério. Sério é construir a casa sobre a rocha, porque então vem a tempestade. E a tempestade e os ventos batem sobre ela e não podem derrubar, porque é casa séria. Sério é dar valor, que tem valor para Deus. Então os discípulos vieram todos eufóricos, porque os demônios estavam se curvando diante deles. E Jesus disse: opa, alegre-se antes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então é valorizar o que tem valor para Deus, e não o que tem valor para este mundo capitalista. Você quer levar Deus a sério? Neste
Podemos dizer, o último dia do ano, você quer tomar uma decisão de levar Deus a sério e os seus conselhos. Você quer levar mesmo a sério essa palavra do Senhor Jesus, quando Ele disse, em verdade te digo, que ninguém que renuncie às coisas deste mundo por amor de mim, deixa de receber ainda neste mundo muito mais. E no futuro, a vida eterna. Então, quando pregamos sobre vida eterna, isso tem importância para você. Você pode dizer que leva Deus a sério se você não lê a Bíblia, podendo ler? Se você não busca a casa de Deus, podendo buscar? Tome agora uma decisão no seu coração, de valorizar o que tem valor para Deus. A sua vida tem valor para Deus. A sua eternidade tem valor para Deus. Chame, convide Jesus para entrar em sua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua vida, eu vou entrar em seu coração, em sua vida, eu vou viver com essa pessoa. Aí eu pergunto, você alguma vez respondeu a isso, reagiu a isso? Alguma vez você disse, Senhor Jesus, então eu abro a porta do meu coração, entre na minha vida? Ou você tem já longos e longos anos ouvido o Evangelho sendo pregado, mas você nunca disse, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor? Isto é levar Deus a sério. Deixar de responder à palavra dele, que clama. Qual foi o texto que nós lemos? O texto diz, vocês escolheram os seus próprios caminhos. Eu clamei, ninguém respondeu. Eu falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim. Então eu pergunto, quantos aqui que nunca disseram, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Eu convido o Senhor para entrar em meu coração, porque tu disseste, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Jesus leva você a sério, tanto que morreu na cruz do Calvário por você. Jesus leva a sério esta sua vida aqui, por isso que ele disse, receberá nesta vida. E Jesus leva a sério a sua eternidade. Por que levaria Deus tão a sério a sua eternidade? Ele sabe a diferença que existirá entre você estar com Ele e estar sem Ele lá na eternidade. Leve você, Deus, a sério agora. Responda a Ele. Eu posso agradecer a Deus pela sua decisão? Quantos aqui estão prontos para dizer, Senhor Jesus, entre em minha vida. A partir de hoje, eu quero levar o Senhor a sério, a tua palavra a sério, porque ela é tua. Eu quero levar a tua palavra a sério porque ela é bênção para a minha vida. Felizes aqueles que observam os teus estatutos, disse o salmista. E eu quero levar a tua palavra a sério, porque eu creio que existe uma eternidade e que levar a tua palavra a sério aqui neste mundo faz toda a diferença. Então eu respondo ao Senhor, eu quero Deus, eu quero Jesus no meu coração. Eu posso orar agradecendo pela decisão que você toma? Quantos aqui tomam essa decisão? Levanta bem alto a sua mão. Deus abençoe você. Levante bem alto, se você está disposto a levar Deus a sério nos termos do texto que foi lido e foi explicado aqui. Levante a sua mão se você recebe esta palavra, se você toma esta decisão. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Levante bem alto. Se você, Deus abençoe a senhora. É para Deus, não é para mim. Eu só quero orar agradecendo a Deus a sua decisão. Mas Jesus disse, eis que estou à porta da sua vida hoje. E se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração, mas renda-se a Jesus. Há mais alguém que quer entregar-se?
e dizer: Senhor, a partir de hoje, assuma um compromisso com o Senhor de levar a sério os teus conselhos. Há mais alguém? Querido Pai Celestial, nós temos muito que louvar ao Senhor pela forma tão reverente com que Tu tens nos tratado, tão piedosa, tão séria. Nos criaste e tem nos conduzido ao longo destes milênios todos com amor, conforme hoje de manhã foi tão bem enfatizado. E o Senhor, com tanto cuidado, ao perceber que não havia solução para a nossa salvação, enviou a Jesus Cristo, teu único Filho, e investiu tudo o que tinhas, o melhor que tinhas, ó Deus, para a nossa salvação. Então nós te bendizemos. E nesta noite, Senhor, queremos reafirmar o nosso compromisso de não somente nesse ano de 2013, mas em todo o restante da nossa existência, ó Deus, levarmos em consideração os teus conselhos com temor. Queremos, ó Deus, ser alcançados pelas promessas, pelas bênçãos que a tua palavra garante. Queremos permitir a advertência que esta mesma palavra nos dá. Queremos nos deixar ser corrigidos, melhorados, aperfeiçoados, e queremos investir com vontade, com decisão e com sacrifício, Senhor, na nossa eternidade, porque a conta já foi aberta pelo sangue do Senhor Jesus, e é um tremendo desperdício, ó Deus, deixar esta conta parada que o Senhor Jesus nos abriu e nos garantiu. Ó Deus, abre a nossa capacidade de enxergar, para vermos o que é importante para o Senhor, para considerarmos o teu reino em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Ó Deus, tira de nós todo o relaxamento, toda a irreverência para com aqueles aspectos da vida e da existência que te são preciosos. Ó Deus, concede-nos a graça, Senhor, de perceber o que é importante e prioritário para o Senhor, e de configurarmos a nossa vida, de investir tudo que temos, o nosso tempo, os nossos talentos, naquilo que os teus conselhos orientam. Obrigado, Senhor Deus, pela existência da igreja. Obrigado pelo que a igreja serviu como instrumento nas nossas vidas neste ano. Nós te louvamos, ó Deus, pela sua existência e pelo privilégio de fazermos parte dela. Obrigado, Senhor Deus, em especial por estes irmãos e irmãs que, levantando suas mãos, estão dizendo ao Senhor da disposição de suas vidas e corações, ó Deus, de acatarem o Senhor, de acalentarem o Senhor no coração. Ó Deus, tu disseste que ninguém que vá até o Senhor é lançado fora, e que ninguém pode tirar das tuas mãos aqueles que se achegam a ti, que são levados a ti. Então nós pedimos as mais preciosas bênçãos sobre as suas vidas, Senhor. Ó Deus, concede que eles possam ver o galardão, a eternidade que os aguarda, e possam se alegrar nisso. Ó Deus, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas, Fernanda, o que vamos fazer agora? Acabou? Hein? Vamos cantar este hino? Podemos cantar este hino? Querem ficar em pé e cantar este hino? Que
Leve a sério o que Deus tem dito, especialmente através da sua palavra, porque Ele tem dito. E Ele é Deus, Criador e Senhor da vida. Leve a sério a palavra de Deus todos os dias deste ano que inicia, porque isso vai ser bom para os seus ossos. Você vai evitar muitos problemas e você vai ser bem sucedido. Mas leve a sério a palavra de Deus, porque a sua eternidade depende disso. Nenhum relapso, nenhum que não teme, que não reverencia, estará no reino do Senhor. Lá vai estar o humilde, o inculto, a criança, o adulto, mas não estará aquele que não reverencia, que não treme, que não tem temor. Nós temos estudado Provérbios às quartas-feiras, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Leve a sério os conselhos de Deus, porque Ele é Deus, porque isso é bom para os seus ossos. E pensando no sermão de hoje de manhã, porque é bom para as suas entranhas, para as suas emoções, e porque a eternidade depende disso. Por favor, curve-se, sente-se, vamos orar silenciosamente. Amanhã, dê carona para quem não tem carro, para as 10 da noite estarmos todos aqui, tá bem?